A última sessão do mês de abril da Câmara Municipal de São Caetano, a 11ª sessão ordinária, teve uma pauta tranquila. Na verdade, a pauta conta com apenas 7 itens. E nós, é claro, não identificamos nenhum item polêmico. Entre os itens aprovados mais importantes estava o projeto do vereador Éder Xavier, que trata sobre a prevenção às doenças ocupacionais do educador da Rede Municipal de Ensino. Vereadores ocuparam a tribuna e comentaram assuntos diversos. Não podemos deixar de usar a tribuna desta cidade, que tem maior IDH, a ONU, feito pela ONU, de fazer algumas considerações sobre aquilo que está em todas as redes sociais, em todos os cantos, em todos os bares, como disse já um grande líder. Getúlio dizia isso. Isso está conversando tudo em todos os bares do país. O impeachment da senhora presidente Dilma. A Constituição Federal, sei disso, todos sabem, eu só quero arrimar a minha fala, porque todos sabem que no artigo 1º da Constituição Federal, diz assim: República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Mas é exercido isso, e aqui diz a lei, a Constituição Federal, a carta política máxima do país, que o povo exerce esse poder, porque todo poder emana do povo e em seu nome é exercido, a fim de buscar a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Foi lastreado pela imprensa do Brasil o posicionamento do Tribunal de Contas da União. Eu situei o Tribunal de Contas, na fala anterior, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e pedi que orássemos para que amanhã, no julgamento, pudesse aqueles que vão fazer o julgamento, o pleno do tribunal, fazer aquilo que é digno, que é correto, sem interferência política, porque ali não é ato político. No Tribunal de Contas é simplesmente um ato administrativo de conferir as contas de 2012 do senhor José Aurico Júnior. O Tribunal de Contas nem precisou orar por eles. Não sei se alguém fez oração pelo Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União apontou crimes de responsabilidade da senhora Dilma. Agora nós estamos vendo constantemente grandes juristas, heróis, que se pronunciam dizendo que é necessário no mandato atual haver provas inequívocas de que agiu materializando atos de improbidade administrativa a senhora Dilma, para fim de que ela possa sofrer o processo de impedimento, ou seja, de impeachment. Vamos trazer aqui uma frase bastante importante, atual, verdadeira, ontem, hoje e eternamente. Quem não deve, não teme. O processo de impeachment sendo aberto, haverá sim uma discussão política. E se não houver nada a temer, então a senhora Dilma será coroada de lauréis a respeito da sua performance no passado e no presente. Mas quero deixar muito claro que, independente do que pensa os juristas nacionais, comprados ou não, famosos, parecer de 200 mil, 1 milhão e assim por diante, é da profissão, é correto, é da minha profissão, advogado, está tudo certo. Mas independente do que eles pensam, há uma situação chamada responsabilidade em elegendo. Quem elege mal, paga. E assim diz a lei. Em vigilando, em elegendo, em vigilando, na vigilância minha, se meu funcionário age de maneira desleal ou desonesta, eu pago também. Então não importa se nós vamos crer que temos que fixar nossos posicionamentos a respeito das posições dos grandes juristas, que não estão atentos ao seguinte: primeiro, dona Dilma, se a senhora não deve, a senhora não precisa temer, deixa abrir o procedimento e a discussão política. Segundo, todo o poder emana do povo. E se o povo, segundo a Datafolha, 63% não quer que continue essa presidente, e eu aqui não estou fazendo ainda juízo de valor porque não irei julgar, mas se não quer, é necessário que se abra esse impeachment. Eu falei da tribuna da cidade que tem o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil. Esta cidade, nesta tribuna, através de um representante eleito pelo povo, não deixou de se posicionar. Como?
para esclarecer bem, que abra-se o procedimento de impeachment, independente se há provas ou não provas, porque todo o poder emana do povo, e 63% do povo deste país, para concluir, senhor presidente, 63% do povo desse país quer a abertura do impeachment. A materialização da abertura do impeachment irá caracterizar o seguinte: transparência. Isso que nós precisamos nas contas da União, na administração do Executivo, nacional, federal e na de São Caetano do Sul. Obrigado, senhor presidente. Por ser o responsável para realizar o discurso em homenagem ao Dia do Trabalhador, que comemoramos no próximo dia 1º de maio. Este ato de comemoração nasceu em razão da morte de vários trabalhadores norte-americanos, ocorrida em Chicago, no ano de 1886, durante uma grande greve geral que tinha por objetivo construir direitos, justiça social entre os operários e os patrões e a própria sociedade. Essas mortes significaram um acontecimento de impacto lastimável e trágico. A notícia se espalhou, causando abalos e uma enorme comoção em todos os trabalhadores do mundo inteiro. Um clima de revolta começou a tomar conta e corpo, e imediatamente as principais lideranças mundiais reagiram proativamente. Foram criados diversos grupos de trabalho, integrados por representantes dos trabalhadores, patrões e representantes políticos dos órgãos governamentais. Um dos objetivos foi acolher e analisar as reivindicações e providenciar caminho para atendê-las. A redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, a criação de leis pela eliminação do trabalho penoso ou escravo, que ainda existe, foram as primordiais reivindicações daqueles trabalhadores. O outro foi o estabelecimento de um marco internacional. No ano de 1889, o dia 1º de maio, passou a ser denominado o Dia Mundial do Trabalho. O Dia do Trabalho, como chamamos, tem por objeto homenagear os trabalhadores que naquela greve geral, e por ser também comemorado anualmente, servir como um convite à reunião entre todos os trabalhadores em todos os países para confraternizarem-se. Também avaliar os avanços e renovar os esforços pelo equilíbrio e pela melhoria contínua nas relações de trabalho. E foi o que passou a acontecer desde então. No Brasil, a comemoração pelo Dia do Trabalho, que teve início no ano de 1895, foi oficialmente consagrada no ano de 1925. Aqui os efeitos positivos passaram a orientar a materialização de importantes conquistas. A partir de 1940, foi criado aqui no Brasil o salário mínimo, a justiça do trabalho e a consolidação das leis trabalhistas, CLT. A figura de entidades sindicais passou a receber o apoio dos governantes e empregadores, devido à reconhecida importância delas na assistência, viabilização e diálogo, visando a prosperidade, inclusive o pleno emprego. Neste século, comemoramos a conquista de grandes mudanças favoráveis ao trabalhador brasileiro. Foram instituídos, por exemplo, o seguro-desemprego, as férias remuneradas, a licença maternidade e o 13º salário, e para proteger o trabalhador e seu emprego foi criada a multa de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Surgiram os programas de participação nos lucros e o combate ao trabalho escravo. Muitas coisas novas surgiram, novas profissões, novas ocupações, novos negócios, a quantidade de empresas também cresceu. O trabalho é o que dignifica o homem. O ser humano não pode ser penoso, tampouco prejudicial à saúde. Deve ser recompensador e manter-se sustentador da vida, da felicidade dos indivíduos e das famílias. Esse princípio certamente estava nos corações daqueles valorosos trabalhadores que morreram lutando pelo direito nas relações de trabalho. Os vereadores Jorge Salgado e Flávio Boschetti falaram à nossa reportagem. Vereador, o senhor, na verdade, está ocupando a vaga do vereador Sidão, do sindicato, que está se ausentando por problemas particulares. Num tempo tão pequeno assim, Flávio, dá para apresentar algum projeto, dá para pensar em alguma coisa? Sim, com certeza. Você tem que fazer o tempo, ele dobrar, até mesmo triplicar. Você sair
nas ruas da cidade você encontra vários itens em favor de defender e trabalhar em prol da população de São Caetano. Muito bem, Câmara Online da Web TV São Caetano está agora com o vereador Jorge Salgado. Vereador, faça um balanço aí sobre essa sessão, foi tranquila? Os projetos hoje, eu entendo dos vereadores, projetos muito de relevância, discussões relevantes até para a sociedade, apontamentos que foram feitos pelos vereadores importantes. Eu creio que a sessão de hoje, ela foi dentro de uma normalidade e com os projetos já previstos, aprovados, porque já foram discutidos anteriormente. E você acaba de aprovar um projeto que incentiva a prática esportiva, um projeto que se refere a uma arte marcial bastante interessante, o jiu-jitsu. É verdade, Tony. Eu particularmente, eu tenho a felicidade de trabalhar inclusive com várias pessoas especiais, né? E não só na cidade de São Caetano do Sul, como no estado de São Paulo, até por conta das APAES, que eu represento, um movimento apaiano. E esse projeto ele veio justamente de atividades que também passei a conhecer, que o projeto, esse do Jiu-Jitsu, é um projeto que veio do Japão, né? Ele demanda de artes marciais com as mãos, sem nenhum outro tipo de arma que você pode estar utilizando. E até para os cadeirantes e os deficientes, que já tem vários torneios já em andamento, é muito importante que eles pratiquem essa atividade, que ao mesmo tempo que eles estão praticando a atividade, eles mesmos estão se reabilitando. Ok, Jorge, obrigado. Jorge Martins Salgado falou para o Câmara Online, Web TV São Caetano.